E aí, jovens vencedores, tranquilos? Estamos aqui mais uma vez, todo sábado tem vídeo novo. Se você puder, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, deixa algum comentário aí e ativa o sininho também das notificações para você saber quando tem vídeo novo aqui no canal Lei de Deus. Beleza? Vamos lá? Vamos continuar então em Gênesis, dessa vez no capítulo 6. Eu vou ler os versículos de 5 a 8, que dizem assim: O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Mais um texto impressionante, né? Bom, eu sei que você sabe muito bem dessa história de Noé e da arca, né, e tudo mais, mas eu queria que você lembrasse o que a gente falou no vídeo passado, falando sobre a maldade do ser humano que veio através da queda do homem. E sobre isso eu queria que você refletisse comigo em 4 aspectos desse texto aqui. O primeiro é a corrupção humana. O versículo 5 diz que a maldade das pessoas havia se multiplicado e todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Onde está a raiz do problema? Está dentro. O coração humano é que tem tudo que é mal, certo? Ou seja, o mal vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Muitas pessoas pensam que o problema está na sociedade, que a sociedade corrompe o homem, que o contexto, as situações em que a pessoa viveu o corrompem. Mas na verdade o problema está dentro de nós, está no coração do ser humano. E não só isso, ele diz que todo o desígnio do coração humano é mau. Era mal ali. Ou seja, ele estava querendo dizer que não havia nada de bom naquelas pessoas, e assim conosco. Não há nada de bom em nós que não venha de Deus. Tudo que nós temos de bom vem dele, certo? Então tudo que é em nós é mal. Tem um pregador que disse uma vez que nenhum de nós não tem o potencial de nos tornar um Hitler. Isso só não acontece por causa da misericórdia de Deus. Eu e você poderíamos nos tornar uma pessoa que extermina outras pessoas. Mas isso só não acontece por causa da misericórdia de Deus. O segundo aspecto desse texto é o juízo de Deus. O versículo 6 diz, né? Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra e isso lhe pesou o coração. Então ele ia trazer o dilúvio. Gente, a gente precisa entender que Deus é santo. Deus ele não tem parte com o pecado. Deus odeia o pecado. Nós precisamos entender que ele também é justo. Ele precisa punir o pecador. E como que ele ia punir? Trazendo o dilúvio. Trazendo então o extermínio. E Deus ele não deve misericórdia a gente. Você já parou para pensar nisso? Deus ele não deve misericórdia para você e para mim. Ele não deve graça. Ele deve sim justiça, porque ele é um Deus justo. Mas ele o dá voluntariamente. E aqui ele escolheu Noé para trazer então esta misericórdia e graça. O terceiro aspecto é justamente Noé. Noé, no versículo 8, diz que ele encontrou favor aos olhos do Senhor. Outras versões vai falar que ele encontrou graça aos olhos do Senhor. Gente, o versículo 9 diz que Noé era um homem justo, íntegro e tudo mais, mas o versículo 8 vem antes disso. Ou seja, Deus escolheu Noé não porque ele fosse um homem justo e íntegro, mas porque ele é Deus, porque ele quis, porque Deus salva os pecadores por graça e não por mérito. Não é pelo nosso merecimento, não é porque a gente é gente boa, porque a gente lê a Bíblia, porque a gente vai para a igreja, porque a gente ajuda os outros, a gente dá dinheiro aos pobres, que Deus nos salva, mas pela graça dele. E não só isso, o texto vai dizer que Noé, Deus avisou do dilúvio muito antes do dilúvio acontecer. Ou seja, ele ia construir aquela arca sem nunca ter visto chuva. Naquela época ainda Deus não havia feito chover sobre a terra. Ou seja, Noé estava confiando na palavra de Deus em uma coisa que ele nunca viu na sua vida. Isso é fé. Fé é se agarrar na palavra de Deus e crer nele. Não crer nas circunstâncias, mesmo não tendo visto. Noé foi salvo pela graça, mediante a fé. Quarto aspecto é a arca. A arca era um instrumento pelo qual Deus faria Noé e sua família permanecerem vivos. Então, reconstruir a humanidade através da descendência dele. Noé confiou, construiu a arca, e essa arca seria um instrumento de salvá-los daquele dilúvio. Lá em Mateus 24:37 está escrito assim: Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. A arca simboliza Jesus. A arca representa Jesus e ele nos salva do juízo de Deus. E como o próprio Jesus disse no seu sermão profético, em Mateus 24, aqui que eu li, haverá o juízo. Na segunda vinda de Cristo, Deus fará juízo de todas as pessoas e ninguém escapará.
Apenas aqueles que confiaram em Cristo, que depositaram sua fé na graça de Jesus, na morte de Jesus, então estão dentro dessa arca, sobreviverão o juízo de Deus. Deus é justo, Deus é santo, mas pela misericórdia e graça dele, nós podemos crer em Jesus, entrar dentro dessa arca e passar vivos para a vida eterna. E aí, já entrou na arca? Que Deus te abençoe e falou!